Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro telespectador. Eu sou o Victor Martins, jogador, narrador e apresentador do Futebas Brasil, a maior competição futebolística do planeta. Hoje a gente vai começar a falar do documentário de toda a grandeza que é o Futebas Brasil. A gente vai ver a sua origem, o nome, o ranking e os jogadores. Então dá uma olhada aí que tem muita coisa boa programada. Bom, o Futebas Brasil, antes de ser o maior evento futebolístico e a maior competição do planeta, ele teve um início. Até me dói lembrar de tudo isso aqui, porque eu faço parte. Acho que eu fui um dos primeiros membros a recrutar todo mundo, então me dói. Me traz uma certa nostalgia falar de tudo isso. Talvez até me emocione aqui. Mas antes de tudo isso, a história do Futebas começou lá nos anos 2000. Nasci prematuro de 6 meses. Os médicos diziam que eu não ia sobreviver. Foi uma luta constante pela vida. Foi muito difícil. Não gosto nem de lembrar dessa parte da minha vida. Mas aí, colocaram coisas muito boas no meu caminho. Eu tive amigos. E aí eu me mudei para o edifício Salerno, onde lá para 2006, isso mesmo, eu conheci Diego. Esse mesmo, Diego do Futebas, o troglodita, o cara bombado, pá. Esse cara mesmo. A gente jogava um futebol juntos. Não tinha nada de ranking, não era nada muito elaborado assim. A gente jogava para se divertir, aquela coisa de criança. O Futebas era bem defasado, assim. A Arena Futebas, nem de longe lembrava a arena que é hoje. Era um lugar meio gore, tá ligado? Meio gore, isso aqui só quem sabe vai saber essa aqui. Mas era um lugar bem ruim, não era bom para jogar. Mas eu e o Diego, a gente fazia o nosso melhor, sempre indo lá a cada dia, não deixando o sonho do futebol arte morrer dentro dos nossos corações. Aí depois de um tempo que não aconteceu nada, em 2008, o Antônio Vinícius se mudou aqui para o prédio. Eu lembro que a primeira vez que eu vi ele, eu achei que, caraca, que cara chato, não vai dar nada isso aqui. Mas aí a gente conseguiu fazer uma boa química. E aí surgiu o ranking, que era uma coisa bem pequenininha assim, mas já podia ser um prelúdio do que era o Futebas. No ranking tinha 4 jogadores só. Era eu, o Diego, o Vinícius e o Bruno. Ele não chegou a participar do Futebas, infelizmente. Ele até me dói saber o que aconteceu com ele. Foi uma coisa muito pesada, assim. Mas o Futebas se envolveu com coisa muito errada para chegar na grandeza que ele tem hoje. Infelizmente, a gente teve que perder o Bruno. Era um ranking bem básico, assim. Era apenas quem ganhou assumia a posição de primeiro lugar e pronto. A gente era muito competitivo. A gente sempre foi. E aí a gente já começava o que era o Futebas, aquela garra de querer se mostrar o melhor, de querer ganhar, de querer fazer tudo, de produzir. A gente começou a gravar nesses rankings. A gente gravava coisas bem menores, mas já era um treinamento para o que viria a ser o Futebas. E foi mais ou menos assim que a gente foi seguindo ao longo de todos os tempos e tudo, até que chegou uma hora que esse ranking estava muito saturado, as intrigas que tinham no elenco eram muito grandes. E foi aí que a gente viu que a ideia era muito boa. A gente ficou assustado até no começo pelas proporções que podia ter tomado isso. Aí a gente começou a, caramba, mas para realizar esse sonho, o que a gente tem que fazer? Foi aí que a gente começou a correr atrás para reformar a Arena Futebas. Porque, mano, realmente não dava para jogar naquilo que era. A gente batia na janela dos vizinhos, era uma briga constante, briga de faca, até onde o Zé saiu machucado. Foi bem difícil. Mas aí a gente começou a juntar o nosso dinheiro ali, o Diego fez uns bicos, o Vinícius, eu, até a gente conseguir reformar o pátio. Porque na época que a gente começou, ninguém dava muita bola assim. Juntou eu e ele e o Diego, 3 meninos, 3 moleques na época, com um sonho grande. 3 moleques com um sonho de gente adulta. E aí a gente começou a pintar mesmo o prédio, essa foi boa. A gente começou a pintar o pátio mesmo. A gente pintou tudo, todo dia, fazia chuva, sol, sei lá, acabando o mundo, a pandemia que veio logo agora, como vocês sabem, mas a gente continuou produzindo para você e para nós mesmos, telespectador, porque dá um sentido à vida de vocês, é dar um sentido para nossas vidas. E aí a gente continuou, a gente perseverou, a gente foi recrutando mais gente, foi aí que a gente conheceu o Bira. A gente conheceu o Bira e ele começou a dar um up a mais, porque o Bira manja dessas coisas de construção e tudo mais. Passou uma moto aqui. Nessa parte o editor vai tirar, eu acho. E aí o Bira começou a mostrar pra gente que era possível realizar esse nosso sonho. Só que a gente reformou toda a arena, colocou a trave, colocou a rede. Só que faltava o primordial, que era o quê? O nome. A
A gente não tinha um nome para esse grande evento, era uma coisa grandiosa, assim, a gente sabia, mas não tinha um nome. Não era uma coisa que abarcava todo o sentido do que é ser brasileiro. Não era o que vocês veem hoje, o Futebas. Era o ranking, o jogo normal. Aí até que teve um dia que a gente se reuniu, eu, Diego, Vinícius, Bira e um primo distante aí Nossa, foi muito tempo atrás isso. Um primo distante do Vinícius, o Astor Bolofoldo. Esse cara era muito legal. Mas a gente começou a discutir, não, a gente tem que dar um nome pra isso. Foi uma época que eu lembro que até que eu tava meio puto, assim, porque eu não gostei desse nome, Futebas. A gente teve até discussão sobre isso, eu não tava gostando. A gente chegou a uma série de nomes. Não sei, a química minha com o Astor Bolofoldo não era muito boa. Acho ainda bem que ele saiu, senão isso não teria dado muito futuro. E aí a gente discutindo, foi uma mesa redonda, começa aqui. Tava a gente lá, a gente mostrando argumentos, não, que eu quero outro, que eu quero esse nome, que eu quero Futebas, que eu quero isso, que eu quero o ranking, que eu quero não sei o que eu quero continuar com o ranking que era antes, já falido. Mas aí o Astor Bolofoldo disse uma coisa que é muito incrível, que eu não me esqueci até hoje. Ele disse, Vitor, ele olhou pra mim, aquele olho que ele tinha, eu lembro até hoje o olhar dele. Ele disse, Vitor, Futebas, ou Futebas, como você preferir, é um nome muito simples de ser falado e muito, não sei a palavra certa, mas é um nome muito marcante. Não existe outro Futebas e nunca vai existir. Então, foi uma coisa que entrou assim nos meus ouvidos, eu falei, verdade, um nome curto, impactante, forte. E aí ele ganhou de mim essa briga. Aí eu comecei a comprar a briga dele e a gente conseguiu fazer o Futebas e a gente conseguiu nomear. Mas não adianta eu ficar falando tudo assim pra vocês sem vocês saberem a história desses atletas, né? A história de José Felipe começa no interior de Sergipe, em uma cidade chamada Lagarto, quando ele e toda a família tiveram que se mudar para o centro da cidade de São Paulo, por conta de uma briga envolvendo bares. Foi quando aí que o José Felipe começou a se sentir muito solitário, porque o pai dele não parava em casa, a mãe era diarista. Então ele começou a integrar alguns clubes da região, como foi o caso da Arena Bela Vista e a ACM Centro posteriormente. Foi quando ele chamou a atenção de um dos jogadores do Futebas, o Diego, que após ver o Zé jogando em uma partida beneficente para ajudar as pessoas com câncer, ele foi lá e resolveu contratar o Felipe e chamar ele para dar uma olhadinha para ver o que ele achava de todo o Futebas, que estava ainda era um embrião. Foi quando o José Felipe foi para a arena do Futebas pela primeira vez e passou por uma audição com o Vitor e Vinícius. Então não restavam dúvidas, Felipe era sim o jogador certo, a peça que faltava no Futebas. E aí eles chegaram ao valor do contrato do Felipe, que foi o jogador mais caro do Futebas até então, que foi um salgado e uma coca. Esse foi o valor que contrataram o Felipe, que ficou encantado na época. Então aí tinha início a história de um dos melhores jogadores do Futebas, né, que vocês conhecem muito bem, José Felipe. Então ele já de cara, nos primeiros jogos, ele viu o Eric e já teve lá uma rivalidade. Eles trocaram socos, farpas, dribles, agressões, muitas outras coisas muito impactantes e muito legais. Mas também, nem só de briga vive o José Felipe. Ele passou por altos e baixos ao longo de todo o Futebas, passou por depressão, muita coisa. O Zé foi muito sofrido, mas ele conseguiu dar a volta por cima nas últimas temporadas e conseguiu aí conquistar alguns bons títulos, sendo então um dos jogadores mais premiados do Futebas e um dos jogadores que mais tem a sua marca registrada dentro do clube. Bem, para falar um pouco mais de mim, eu já vou começar falando que eu amo muito o Shawn Mendes. Por favor, escutem as músicas dele. Bem, meu prato preferido é estrogonofe e meu doce preferido é bolo de chocolate. Eu estudo no Caetano, uma escola lixo. Eu também jogo vôlei, basquete, adoro jogos em geral, de luta, de expansão de território, RPG, enfim. Bem, minha história com futebol começou desde quando eu era pequeno. Mas antes de eu conhecer esse esporte maravilhoso, meu esporte favorito era vôlei. Quando eu assisti um jogo da seleção brasileira contra o Japão, que eu vi aquele bate-bate, aquela bola batendo. Nossa, quando eu vi aquele jogo emocionante,
Quando eu vi aquele jogo emocionante de pulo e corte, eu fiquei louco. Então eu queria o mais rápido possível jogar vôlei. Aí meus pais tiveram a ideia de me colocar na ACM Centro, uma grande instituição que é uma poliesportiva. Ela é uma multinacional e tem filiais espalhadas pelo mundo inteiro. Bem, na minha primeira aula de vôlei, quando eu estava subindo para o ginásio C, eu fui para a arquibancada do ginásio B e vi uma coisa maravilhosa chamada futsal. Minha história com futsal foi muito longa e pendura até hoje. Bem, antes de entrar para o grande Futebas do Brasil, eu passei por vários outros times, como a Arena Bela Vista, a ACM Centro e eu... tinha outro time que eu joguei um pouquinho. Minha chegada no Futebas foi meio que precoce. No exato momento que eu pisei na Arena Futebas, eu encontrei dois jogadores que, assim, são um núcleo do Futebas, o Vitor e o Vinícius. Bom, já no primeiro dia de jogo do Futebas Brasil, eu lembro de ter derrubado a bola mais importante. Era a bola mais importante do Futebas Brasil e eu lembro de ter, infelizmente, ter dado um fim para ela. Mas enfim, é um momento muito triste, mas vamos seguir em frente. O palco do Futebas Brasil também deu início à maior rivalidade que eu tenho até hoje, com o Eric. Bem, essa rivalidade pendura até hoje, tanto que ele já me ameaçou por eu não ter entregado a blusa dele. Olha isso aqui, que bananão. Desculpa o termo meio... enfim. O que eu esperava do Futebas, no exato momento que eu falei que eu pisei ali, eu falei, mano, eu vou ser o melhor jogador desse Futebas. Infelizmente, não foi bem assim, né? Eu ganhei 2 jogadores fiquei pra baixo na tabela, piores notas, mas eu prometi pra mim mesmo que na 4ª temporada eu vou ser o melhor. Victor Martins nasceu de forma prematura em 25 de setembro de 2000 em São Paulo. Atualmente possui 21 anos e é um dos cabeças do Futebas Brasil. Desde muito novo, Victor já era um menino serelepe com uma vida dividida entre o esporte e a arte, fazendo parte de bandas, escrevendo livros e ganhando medalhas e troféus por onde passou. Indo do céu ao inferno, nosso apresentador / jogador, que já era campeão de um lance mais engraçado, chegou ao auge do futebol com o título da Playboy. Porém, na temporada seguinte foi eleito jogador Zé com desempenho vergonhoso. Apesar dos altos e baixos, não esconde seu amor pelo Futebas Brasil, em que foi um dos responsáveis pela criação. Bem, eu acho que minha vida começou de um jeito bem complicado, que eu nasci muito jovem, acho que eu tinha 5 meses só. Eu tive que ir para UTI, teve vários problemas, lá no Hospital Casa Verde. Foi bem complicado, mas graças à perseverança da minha mãe e da minha família eu consegui vencer. E hoje em dia estou aí, né, com meus 21 anos e fundei o Futebas. Bom, eu acho que por mais que eu tenha enfrentado dificuldades no começo, valeu muito a pena, né, eu ter vencido essa luta e tudo mais, porque eu acho que eu fiz bastante coisa nesse tempo todo, assim, fora o Futebas. Eu comecei a jogar muito jovem, praticar vários esportes e sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E também fora isso eu sempre busquei fazer coisas a mais, sabe, do que só jogar bola. Tanto que eu já escrevi alguns livros, eu tentei fundar algumas bandas aí que não deram muito certo. Mas é isso, né? Acho que sempre eu tô atrás de alguma coisa nova para criar, uma coisa nova para fundar e coisas novas para fazer. Acho que essa é uma característica marcante minha. Bom, eu acho que meu momento mais glorioso, assim, mais feliz com o Futebas Brasil foi quando eu levei a Playboy. Acho que foi um momento muito mágico ali, foi uma festa muito grande, eu adorei toda a equipe, eu e os rapazes. É sempre muito bom jogar com o Bira, eu acho que o Bira é muito foda. Mas também eu acho que fora esse prêmio, que eu fui muito feliz, eu ganhei o lance mais engraçado, que acho que é um misto assim, de coisas que você sente. Porque ao mesmo tempo que a rapaziada tá rindo com você do lance que você fez, eles também estão rindo de você. Então é um prêmio meio ambíguo, assim, meio... é bom, mas é ruim, não sei explicar. Mas também foi muito legal também, mas... eu comecei muito bem, ganhando Playboy e tudo mais, mas depois eu acho que eu destrinchei aí e acabei sendo um jogador Zé. Esse foi um momento muito difícil, porque eu fui o pior, né, do negócio que eu ajudei a criar. Foi muito complicado para mim ver como tudo ficou muito mais difícil.
tudo ficou muito ruim, eu não tinha prestígio no vestiário mais e não sei como eu continuei dali, mas eu dei a volta por cima. Foi muito difícil, mas com a ajuda dos meus amigos eu consegui. Eu acho que apesar dos altos e baixos, é muito bom fazer parte do Futebas, é muito bom estar aqui, eu gosto muito da equipe, eu gosto muito de tudo que envolve esse universo do Futebas, assim. Eu acho que é uma coisa assim que me forma como um homem, uma coisa que molda o meu caráter e eu amo muito estar nesse ambiente, a rapaziada e tudo mais. Um abraço aí para você que assiste, adoro vocês também. Arthur Rodrigues Lemos, o atleta mais jovem do Futebas Brasil e um dos mais talentosos, possui apenas 10 anos de idade e já carrega muito talento e habilidade nas pernas. Arthur teve uma forte ligação com o futebol através da família Lemos, que tem um forte histórico com o esporte. Não diferente dos outros atletas, também ele fez parte do clube ACM, em que aprimorou aquilo que já sabia fazer por dom natural. Seus fundamentos ficaram melhores e à altura do Futebas Brasil. Nosso pequenino, além de atleta do maior campeonato do mundo, também é ator, onde já era famoso antes do Futebas, com um dos canais mais populares da Bela Vista, o Fábrica Criativa. O garotinho é criativo, comunicativo, esperto e habilidoso. Carrega consigo muitos artifícios que o tornará um jogador de ponta em um torneio que é apaixonado por fazer o Futebas Brasil. Tem um Jordan. Jogar no meio de grandes atletas do Futebas é complicado. Eu me sinto uma formiga no meio deles e eu já levei muitas boladas jogando, no olho principalmente, do Bira, do meu pai, do meu irmão, de várias pessoas. E é difícil tentar me encaixar ali para fazer os gols, mas ainda assim eu consigo. Eu tive uma grande influência dentro de casa pelo meu pai e meu irmão, que gostavam de jogar bola e eles me influenciavam, me levavam lá pra nossa arena de jogar, o pátio, né? E eu ficava jogando, mas às vezes eu não gostava muito. Mas aí eu fui me aproximando, aí eu conheci um canal de música de futebol chamado Fute Paródias. Eu gosto bastante de ouvir. E aí me colocaram na CM, eu joguei lá na CM bastante. E o mesmo treinador que treinou meu irmão me treinou, que é o Saulo. E começou um campeonato lá, que era a Semia das Delta, mas teve um monte de coisa que aconteceu por causa da quarentena e parou, e no meio da quarentena me tiraram da CM. E em paralelo com o futebol, eu sempre gostei bastante também de atuar. E eu comecei a atuar no canal, meu canal Fábrica Criativa, que meu irmão, eu atuo, ele grava e edita os vídeos e posta. E o canal começou, eu lembro que eu era pequenininho, com 6 anos, na casa da minha tia. Meu irmão tava mexendo no computador e eu tava assistindo vídeo no celular. Aí eu olhei pra ele e falei: Vi, eu quero criar um canal. Aí ele falou: tá. Aí a gente criou o canal e começou a surgir os vídeos. Aí a gente foi criamos o quadro do Trailerzando, depois veio a gameplay, a primeira gameplay de Fortnite. E eu gosto de jogar bastante no Futebas Brasil porque tem muito humor. As pessoas, elas se divertem muito jogando no Futebas Brasil e as partidas são bem divertidas. Ninguém briga, quer dizer, às vezes briga, né? Já foi até capturado o Bira aí, brigando, reclamando, e teve uma parte aí que o Eric também brigou com o Felipe, eles saíram na porrada lá. E eu quero muito ganhar as premiações da Bola de Ouro e de Artilheiro.
Eric Fortnite de Oliveira. Esse é o nome de um personagem de apenas 17 anos, nascido em São Paulo, tendo sido recrutado para a iniciativa Futebas em meados de 2017. Um jogador muito peculiar e marcante para o Futebas Brasil. Apesar do seu vício em jogos eletrônicos, nunca deixou de lado o compromisso com o futebol. Eric, diferente dos outros jogadores, não tem histórico de atleta, mas ainda assim, em sua passagem no Futebas, mostrou ser um ótimo atacante e banheirista com as suas pernas compridas, sendo capaz de lances incomuns e resolver partidas antes que seus famosos imprevistos acontecessem e ele precisasse ir embora novamente. Sabemos que ele era um jogador de Fortnite. O gênio das pernas compridas também é conhecido por ser um leão do amor, tendo casos de web relacionamentos a cada 2 semanas com seu sorriso galante e olhar encantador, o verdadeiro Zé Bonitinho do Futebas. Forte Eric é um jogador decisivo, raçudo, não foge de brigas e apesar de ter tido uma triste saída na 3ª temporada, sabemos que sua jornada não chegou ao fim. Diego William nasceu dia 18 de junho de 2001 na cidade de São Paulo. Atualmente possui 20 anos de idade e é um dos responsáveis pela criação do Futebas e estatísticas do torneio. O nosso jovem troglodita já rodou vários países, incluindo a Grécia, de onde ele trouxe muita sabedoria para agregar no futebol brasileiro. Desde pequeno ele tem uma forte ligação com os esportes, passando pela CM, como é comum em boa parte dos jogadores do clube, e mostrando seu talento em Indaiatuba, onde vai passar suas férias todo mês. Sua forte ligação com o futebol vem desde cedo, por ser torcedor fanático do São Paulo, tendo um estilo de jogo que valoriza a porradaria e o jogo de corpo. Apesar de ser um personagem que tem por característica ser um ogro, não escapa das lesões, sendo recordista nesse assunto. Falando um pouco dos prêmios do Grandalhão aí, além de uma vez artilheiro da temporada e de forma surpreendente ter dado o drible mais bonito da temporada, vemos que Diego também é um palhaço, sendo 2 vezes o autor do lance mais engraçado. Sua versatilidade e sua entrega para algo que tanto ama e ajuda a construir o Futebas Brasil. Desde sempre eu me interessei por números e futebol. Então o Futebas uniu esses dois. Eu fui responsável por jogar bola e trazer alegria para os telespectadores e ser também o responsável pelos números do Futebas. Sempre captei os lances também para a premiação e eu amo fazer isso, eu amo o Futebas Brasil. Bem, assim como os membros do trio MSN e o Zé, eu também fiz parte da CM. Lá eu era goleiro, embora eu não gostar muito, eu era um ótimo goleiro, fui eleito o melhor jogador do campeonato interno. Catei muito na final, nosso time foi campeão. Falando a respeito sobre Indaiatuba, eu gosto muito de ficar lá, ficar uma cidade tranquila, onde eu medito e também pratico minhas jogadas que eu utilizo no Futebas, que vocês tanto gostam. Eu sempre tive um estilo de jogo que valoriza mais o jogo de corpo e por causa disso, o meu duelo com o Bira foi apelidado pelos narradores como disputa dos trogloditas. Sempre pega fogo essa disputa. Também tem um lance muito engraçado envolvendo eu e o Zé, que mostra um pouco da minha agressividade. Eu estava protegendo a bola, porque o Zé estava de goleiro, né? Estava protegendo a bola para o Zé pegar ela. E o Zé não vinha, ele não entendia a minha jogada porque ele é muito burro. Então eu tive que puxar ele, mesmo assim quase sangou do adversário, mas graças a Deus tudo certo, eu ainda ganhei o lance mais engraçado. Falando a respeito das lesões, por causa dessa minha agressividade, da minha trogloditagem, eu acabo chegando mais forte nas divididas, acabo me lesionando. Eu tive uma lesão muito séria numa playball que foi culpa do Bira, só que é muito triste falar sobre isso. Nesse momento, inclusive, eu estou lesionado, mas eu acredito que eu posso dar a volta por cima um dia. Eu venho ao longo dos anos colecionando prêmios no Futebas Brasil. Meu primeiro, surpreendentemente, foi o de drible mais bonito, onde eu driblei o Eric e o Vitor. Eu fui, voltei, dei um 360, quase faço um golaço. Se eu faço aquele gol, eu ainda ganharia o prêmio de gol mais bonito. Na segunda temporada, eu ganhei o prêmio de lance mais engraçado também, onde eu puxei o Zé, como eu falei anteriormente, e o mais importante, foi artilheiro naquela temporada, fiquei em 3º lugar, foi a melhor fase da minha carreira. Na 3ª temporada, na última rodada, eu vi que não ia receber prêmio nenhum, como eu fiquei machucado por muito tempo, então eu decidi cair, eu tropecei no Vitor e arranquei risadas do público e ganhei na votação popular.
Falando sobre a Playball, eu joguei com o time dos Eternos Campeões, ao lado de gente finíssima, mais alto nível do futebol. Não ganhamos a Playball, mas fomos os campeões do povo. E para finalizar, eu queria fazer uma promessa a você que está me ouvindo, aos atletas e acima de tudo a mim mesmo. Eu serei o melhor jogador da última temporada. Tá ouvindo, Antônio Vinícius? Eu serei o melhor jogador. Tony Toy nasceu no dia 10 de outubro de 1999, na cidade de São Paulo, coincidentemente no mesmo dia e ano que Naruto Uzumaki. Atualmente possui 21 anos de idade e é um dos líderes do Futebas, sendo responsável pela edição das partidas. Tony Toy é uma pessoa muito criativa, adora desenhar e mostra seus trabalhos em uma página no Instagram chamada Peixarts. O atleta, além de habilidoso, é um grande sonhador. Desde pequeno sonhava em ser um jogador de futebol profissional, dando seus primeiros passos no intervalo da escola, onde jogava bola com uma garrafa PET com seus amigos. Nosso atleta resolveu subir de nível e ingressar no clube ACM, onde teve muito sucesso, ganhando 2 ACMidas e 2 vezes o melhor jogador do campeonato interno. Mais tarde entrou para o São Paulo Futebol Clube, onde aprimorou suas habilidades para o Futebas Brasil. Por ser um jogador artístico, no meio de vários trogloditas, ele corre o perigo no Futebas, com lances acrobáticos e perigosos, acaba sofrendo quedas e momentos onde sua vida esteve em perigo. Mas ele sempre diz que é tudo pela arte. 2 vezes melhor jogador do Futebas, 2 vezes artilheiro, 3 vezes garçom, dentre outros títulos que resumem a brilhante passagem até aqui desse atleta que tem sede de muito mais. Bom, eu tenho 21 anos de idade e sempre gostei de coisas que são criativas. Eu sempre gostei de produzir coisas, produzir conteúdos, desenhar, jogar bola. Jogar bola sempre foi uma paixão para mim, eu sempre fui envolvido com futebol. O futebol, na verdade, para mim foi uma coisa que moldou meu caráter, né? É uma coisa que, junto da vida artística, das minhas criações, dos desenhos e de tudo que eu sempre gostei de fazer, sempre foi uma coisa que, sei lá, que me preencheu um vazio dentro de mim que, assim, eu não sei o que explicar, foi uma coisa que sempre encheu meus olhos e meus pensamentos de muita alegria, é uma coisa que me faz bem. Bom, a minha relação com o futebol sempre foi muito especial, sempre foi uma coisa que me agregou um valor muito bom, assim, uma coisa muito significativa. Eu sempre gostei muito de jogar bola, até por prazer próprio e também porque eu tinha o sonho de ser jogador profissional, né? Mas hoje eu tenho o privilégio e a oportunidade de jogar dentre os melhores jogadores do mundo do Futebas Brasil. Eu comecei na CM há muito tempo atrás, como todos os outros atletas também. Eu comecei jogando com o treinador Rafinha. Rafinha moldou muito do meu futebol. Rafinha, Saulo, como muitos outros também já foram treinados. Eu ganhei alguns títulos por lá, ganhei alguns títulos de ACMidas, ganhei também o melhor jogador interno 2 vezes. E foram conquistas muito boas, mas ainda me faltava alguma coisa. Então, no meio desse processo, foi quando eu encontrei o Diego e o Vitor, quando eu me mudei pro prédio Edifício Salerno, em 2008. Com 8 anos de idade eu encontrei eles e a gente já tinha uma química criativa muito boa. A gente já conseguia criar diversas coisas diferentes, conseguia fazer coisas que não só divertiam a gente, mas também eram criações lindas para o público. O público via, gostava. O público eram nossos pais, nossos amigos, enfim. E, bom, eu acho que além de uma amizade muito legal, eu pude evoluir muito meu futebol, porque foi com eles que o Futebas nasceu. E foi a partir disso que eu comecei a criar mais títulos, ganhar mais títulos significativos dentro de um campeonato que é muito maior que qualquer outro que vocês vão encontrar por aí, peladas afora ou no mundo afora. Todo mundo quer estar no Futebas Brasil e eu acho que, assim, eu tenho um orgulho enorme de não só fazer parte de toda a diretoria, de toda a criação dessa coisa, mas também estar podendo desfrutar ganhando títulos e mais títulos. E eu quero continuar ganhando.
O Birajara Pereira de Farias, o gladiador, ou como ele costuma dizer, o gradeador do Futebas Brasil, nasceu no dia 28 de 2 de 1975, no estado da Paraíba, e desfila o seu futebol avassalador e agressivo desde muito novo. Com a característica de um matador, aquele tipo de jogador que não pensa duas vezes antes de chutar para o gol, ele vai e chuta, ou melhor, cabeceia. Bira tem uma ligação forte com o esporte. Torcedor do Flamengo, sabe o que é jogar com raça, amor e paixão. Além do futebol, Bira é um cara que adora festas, não perde uma e está sempre roubando atenção nas que acontecem. O Futebas Brasil e Bira são um casamento perfeito. Nosso gladiador foi responsável por muitas coisas desse torneio, entre elas a Arena Futebas. O Birajara já chegou até a fazer coletes para os atletas. Vemos nitidamente uma paixão, não só como atleta, mas como torcedor desse rapaz de 46 anos, que apesar de ainda não ter conquistado títulos, conquistou o coração de todos nós. O dono do Bordões Equipe faz o facão e na unha, uma das especiais figurinhas que fazem do Futebas o que ele é hoje. Marcos Antônio Coelho Lemos, ou simplesmente Montas, um dos jogadores mais técnicos do Futebas Brasil e responsável por dar vida a dois atletas, Vinícius e Arthur, nasceu no dia 2 de agosto de 1975, em Esperança, na Paraíba. Já muito novo, foi mostrar o seu futebol pelo país. Marcos é um jogador muito técnico, pensa nas ações e estratégias do jogo antes de executá-las. Não é à toa que foi vencedor do prêmio de melhor aproveitamento. Desde muito novo, nosso atleta trabalhava para ajudar nos cursos da família, lá na Paraíba. Porém, a vida fez com que ele saísse de sua terra natal e partisse para o Rio de Janeiro em busca de trabalho. Nas terras cariocas, Marcos passava suas horas vagas jogando na praia, onde ele jura que viu o jogador Romário em um barzinho perto da região, e mais tarde tirou foto com Kaká e Júlio Batista. E aí Diana, mas aí não importa muito. Diante disso, Marcos percebeu que o futebol era muito mais do que um hobby, era sua vida e a sua paixão. Após conhecer o Futebas Brasil, começou a aparecer para jogar com os demais atletas uma vez ou outra, até entender que ali era o seu lugar e firmar contrato, criando uma sintonia perfeita com o campeonato. E que sintonia, hein? Uma vez bola de ouro e uma vez vencedor do melhor aproveitamento. Esses são os feitos até aqui deste atleta que vence e vence. Bom, eu nasci numa cidade chamada Esperança, no interior da Paraíba, só que eu fui criado numa cidade vizinha chamada Arara. 22 de agosto de 1976. E é isso aí. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia muito ver os caras jogando lá no campo da cidade. Era um campo modesto, um campo pequeno, não tinha muro, não tinha nada, era terrão mesmo. E eu gostava de ver o pessoal jogando. Tinha um primo meu de segundo grau que ele era goleiro e ele era muito bom no gol. Aí eu fui começando a gostar, só que eu jogava muito vôlei, gostava de jogar um futebol de salão, na quadra do colégio que eu estudava. Só que a quadra do colégio que eu estudava era cimento batido, então caiu, ralou. E aí foi indo. Lá no Rio de Janeiro eu fui trabalhar num restaurante japonês chamado Sushinaka. E era de frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas, perto do aterro do Flamengo. Então isso te levava à praia. No que te levava à praia, você jogava vôlei de praia, jogava futebol de areia, tinha o campo do aterro do Flamengo que de vez em quando eu ia lá jogar. E no restaurante ia muita gente famosa, Romário, Ronaldinho Fenômeno, quando estava despontando no Cruzeiro, que viajou para fora, não me lembro bem para que time foi. Inclusive ele ficou me devendo a gorjeta, ele pagou faltando os 10%, e eu fui cobrar. E o perigo que era morar no Rio de Janeiro? Era bem complicado.
Mas como eu era novo e estava com a cabeça meia verde, meio atrapalhada, então eu não tinha muito medo, mas que era muito perigoso era. Eu morei num lugar chamado Duque de Caxias, Forte 8, em frente a um paredão do cemitério de Duque de Caxias. E lá eu via cada cena feia, viu? E, inclusive, quando eu fui trabalhar numa padaria, que eu vinha da padaria de madrugada, passava por debaixo de um viaduto lá, complicado. Morei em Duque de Caxias, morei na favela da Rocinha. Tinha noites que eu dormia no restaurante porque eu não queria ir pra Rocinha. Jogando na quadra que a gente joga, futsal ou então society, a gente tem muita movimentação. Vai no ataque, volta na defesa. Eu gosto de jogar mais recuado, até porque eu também não sou um garoto para jogar lá na frente e ficar voltando toda hora. Mas eu gosto de jogar recuado porque eu acho que eu tenho uma característica boa de sair com a bola jogando, encontrar os espaços, tocar bem a bola e volta e meia eu vou no ataque e finalizo bem com as duas pernas, chuto bem com a direita, chuto bem com a esquerda, cobro isso dos meus filhos também. Eu gosto de jogar com o pessoal lá porque a gente reúne a galera, troca ideias, bate papo, eu me divirto, faz amizade e também eu tô ali com meus filhos, né? Tô presente com eles, tô participando do ativo deles, jogando bola com o mais velho, agora com o mais novo, e eu quero estar presente sempre aí. Foi bom? De primeira ainda. Alguns lances ficam marcados no esporte e acabam entrando para a história. São lances como esses que dão valor e fazem brilhar os olhos dos telespectadores, do narrador e dos jogadores. O Futebras Brasil é um campeonato que, além de valorizar a competição, valoriza também a arte. E é por isso que esses lances, que poderíamos dizer artísticos, passaram a ser premiados. Aqui, os melhores são valorizados. Cada prêmio possui um conceito por trás e um porquê, para valorizar cada artista do espetáculo. Prêmios como artilheiro, garçom, drible mais bonito e melhor aproveitamento ressaltam as melhores características de um atleta. Mas também temos prêmios de valores questionáveis, como o lance mais engraçado em que você pode ser visto como alguém divertido ou simplesmente um palhaço mesmo. E o jogador Zé, que faz de você uma negação e a vergonha do torneio. Dentre todos esses, o torneio gira em torno de um prêmio, o mais badalado. A bola de ouro, todos buscam ela, que mostra o atleta em seu apogeu, na sua mais brilhante forma, o topo da cadeia alimentar, o leão do Futebas Brasil. Para que as premiações aconteçam, alguém tem que fazer o trabalho chato, um trabalho com números e pesquisas, e preparar as votações. Bem, visto que o Futebas estava crescendo de uma forma meteórica, eu vi que seria necessário uma forma de medir o progresso dos atletas e ver o desempenho deles. Então eu tomei a iniciativa de ser o responsável pelas estatísticas. E eu comecei a analisar os números, a analisar as partidas e montei uma tabela no Excel, vendo o desempenho do jogador de temporada por temporada. Analisando isso, eu cheguei a conclusões muito boas, como, por exemplo, eu não ganhei um jogo na primeira temporada. Por exemplo, o Marcos, que é o jogador que mais vence partidas. Eu também vi que o Zé vem tendo uma crescente no Futebas, embora tenha sido jogador Zé 2 vezes. E também o Arthur, que também vem tendo um desempenho muito bom. Eu também analisei que eu fui artilheiro na segunda temporada. O Antônio Vinícius teve um desempenho ruim nessa temporada, mas na terceira ele progrediu e fez a melhor temporada da história do Futebas. Bom, hoje vamos conhecer um pouquinho mais do meu dia, fazendo as estatísticas do Futebas. Então vem comigo que eu vou te apresentar o meu local de trabalho. Aqui está, como sempre, o Futebas rolando. Estou monitorando quantos passes com a perna esquerda o Antônio dá por partida. Aqui, como você pode ver, é a central de número do Futebas. Aqui eu monitoro como está o rendimento dos jogadores. Como todas as competições, existem os seus favoritos. Aqueles atletas que desempenham seus papéis de tal forma que seria difícil vê-los fazendo outra coisa. Parece que nasceram para aquilo. Da primeira vez que eu recebi o prêmio de pior jogador da temporada, eu fiquei de certa forma abalado com isso.
Mas na segunda vez que eu ganhei, eu fiquei meio que conformado porque eu fiz a cagada, então a merda foi minha. E na terceira temporada, quando eu não ganhei aquele prêmio, eu fiquei alucinado, eu fiquei muito feliz. Porque, poxa, realmente eu vi a minha evolução. E na quarta temporada, eu tenho certeza, eu tô afirmando que eu não vou ganhar. E na segunda temporada, quando eu ganhei o pior jogador da temporada por conta de um erro meu, eu achei justo da parte da cúpula do Futebas. Então, é isso. Bom, falar sobre as premiações e tudo que eu ganhei até agora no Futebas, na verdade é uma coisa assim que me traz muita alegria, porque são premiações positivas, né? Acho que o meu saldo até agora no Futebas é muito positivo e, cara, ter ganho 2 vezes já o prêmio de artilheiro, de garçom, de melhor jogador, na verdade só mostra não só o retrospecto positivo que eu tive no Futebas até agora, mas também a minha paixão por ele, porque eu durmo todas as noites assim pensando em jogar bola. Eu amo futebol, eu amo jogar bola e assim, é uma coisa muito simples e fácil pra mim. E o desafio que o Diego tinha feito pra mim sobre ele ganhar, né, a quarta temporada, eu acho que isso não vai acontecer, isso é meio que muito improvável. O Diego é o cara dos números no futebol. O prêmio mais engraçado, eu fico muito feliz de ser o maior vencedor desse prêmio. É como eu sempre digo, a vida é uma grande piada e cabe a nós achar a graça dela. Devido ao grande sucesso do Futebas Brasil, pensando como empresa grande, a marca decidiu se inovar. E com isso criou o programa Giro na Temporada, com o objetivo de entrevistar os atletas, como o nome já diz, fazer um giro por tudo que aconteceu durante a temporada. Além disso, foi criado um torneio espetacular que reúne jogadores de diversos países, a Playball. Bom, eu acho que como toda coisa que quer dar um passo adiante, conquistar mais fãs, o Futebas também teve essa parte. Ele teve que pensar fora da caixa para atrair mais gente para ele, porque só as partidas não tava dando assim, dava para fazer muito mais com o elenco que a gente tinha. Era um elenco muito versátil, muito bom. Então um dia tava eu, o Diego e o Vinícius, a gente decidiu pensar o que a gente podia trazer de novo, né? Porque a gente jogava as partidas, tudo mais, mas faltava uma coisa que dava mais profundidade para os jogadores, que dava mais uma conexão dos atletas com o público. Porque eu acho que o pessoal tinha curiosidade de saber quem é o Zé Felipe, quem é o Diego, quem é o Vitor de verdade, sem ser apenas quando eles estão jogando bola. Então aí veio a ideia de trazer o Giro, que era uma coisa para ser mais descontraída, assim, realmente conhecer o jogador por trás, a pessoa por trás do jogador, assim, uma coisa para deixar bem mais humano. E aí acabou que foi um sucesso tremendo, né? Vocês conhecem tudo que aconteceu depois, mas também foi uma coisa assim que para mim foi meio que eu saí um pouco da zona de conforto, assim, porque eu nunca tinha apresentado nada e foi uma experiência muito positiva, assim, que trouxe muita coisa boa, conhecer pessoas e lugares. Também a gente queria conhecer novos atletas, assim, a gente queria botar a gente mesmo à prova contra outros jogadores, contra quem a gente não estava acostumado a jogar contra. E aí a gente achou melhor trazer um campeonato novo, uma coisa bem maior, uma quadra maior, algo bem mais ambicioso do que a gente jamais tinha imaginado até então, porque a gente nunca tinha dado um passo tão grande como foi o passo que a gente deu para fazer a Playball. Foi uma coisa realmente muito incrível, eles que vieram atrás da gente, inclusive. Foi genial e não me arrependo em nenhum momento de ter feito a Playball. O Futebas Brasil é feito de magia e lances extraordinários, lances esses que fogem da compreensão do ser humano e ficam marcados em nossos corações. Zé, reage agora àquele lance histórico da bolada na cabeça do Lucivaldo e conta um pouco pra gente o que você sentiu na hora e o que passava pela sua cabeça para fazer aquilo. Ok. Primeiramente eu queria declarar que aquilo não foi um lance intencional, foi completamente sem querer e assim, eu só peguei a bola depois do jogo, me senti um pouco puto e apenas chutei ela, sem rumo, sem nada. Infelizmente acabou pegando o Lucivaldo.
que deixou ele bastante triste, os fãs deles começaram a me atacar, assim, mas eu consegui superar isso. Mas minha reação, desculpa, eu não sei reagir. Ai, que lixo. Vai se fuder. Eu tenho que falar o quê? O que passou na minha cabeça? Bom, eu acho que aqui eu tava muito empolgado que a bola sobrou pra mim, eu ia fazer o gol. Aí eu fui tudo no pique pra chutar, só que eu acabei tropeçando na bola e eu caí. Nem entendi o que aconteceu, meu pé passou por cima da bola, sei lá. Você fala primeiro ou eu? Não, faça as honras, por favor. Ah, então, o Zé é meio burro, né? E eu tava protegendo a bola pra não sei quem pegar e o Zé não entendia a jogada. Então eu puxei ele e acabei fazendo uma burrice, porque a gente quase tomou gol, mas rendeu o lance mais engraçado. Então valeu a pena. Em minha defesa naquela época, eu era realmente um pouco burro. Isso não é defesa, você tá se atacando. É, realmente, mas para tentar justificar hoje em dia eu uso esse argumento, né? E fica calado, que é minha vez. Aí, enfim, o Diego teve razão em me puxar, só que ele falou certo que ele foi burro porque a gente quase tomou um gol. E é isso, foi um lance bastante cômico que rendeu risadas, mas poderia dar muito errado. E o Zé sai rindo ainda, né? Bom, nesse lance foi um lance um pouco infeliz, porque eu só tava querendo fazer o entretenimento pro povo brasileiro, né? Tipo, eu quis só dar um passe lindo de calcanhar ali, em direção ao Bira. Eu não sei se era o Bira mesmo, esqueci, mas acabei batendo naquele muro inútil, né? E na verdade aquele muro já não vai estar mais na quarta temporada lá. Foi uma fatalidade, eu quase morri, mas passei bem no final das contas. O que vocês é minha primeira? Olha isso aqui, mano, olha o espaço que tem ali. Pronto, mudou alguma coisa? Não, mano. Pô, cara, não fundo na minha cara não, mano. Eu vou explicar. Nossa, você tá gravando ali? Tá. Esse cara é feio. Tem gosto. Diego é da hora. Diego é palhaço. Esse Diego Eu claramente não ia voltar naquele lance porque os dois estavam disputando bola ali com o Diego e tipo, tava vendo que ia ser gol, mano. Tipo, os dois jogadores das últimas temporadas. E o Diego é assassino das áreas. Não, né? Porque a qualidade do meu time não era o muito Diego tinha boa. voltado. Mano, tinha acabado de voltar a fazer gol. Você podia dar uma. Não, mas a qualidade do meu time eu vi que era ruim. Eu falei, mano, eu não vou voltar, vou esperar um possível contra-ataque aqui. Eu não vou. Por que eu vou gastar minha energia voltando Não, pra mas tirar a vendo bola? aqui que o cara, ele perdeu a bola na frente porque quis driblar e não voltou pra marcar. Quem? Não, foi o Zé que perdeu o gol. Não, foi. É sempre o Zé. A culpa sempre é sempre o Zé, do Zé. mas aí não. Desculpa. A culpa desse lance é do A Zé. culpa do lance é do Zé. Não, mas você é obrigação sua voltar. Você faz Claro parte que do não, time. mano. Se eu tô fazendo, eu sou o matador do time. Eu tô lá na frente. Por que eu vou gastar minha energia voltando pra tirar uma bola que poderia ser claramente gol? Tem dois pra marcar o cara, por que eu vou voltar também? Você é louco. Não. Em defesa do Zé porque ele é burro. Não, mano. Mano, acho que Eu vocês acho- todos acertaram, mas não tinha como parar o Diego no lance. Não, aquele Diego é um palhaço. Não tinha como parar o Diego no lance. O cara abriu a capa do Batman e ninguém parou ele. Não, se fosse uma zaga um pouquinho mais decente, acho que tiraria a bola, mas eu vi que não ia ter jeito, eu fiquei lá esperando. Vida que segue. Eu tava guardando energias. Esse é o meu ponto aqui na Perdeu a discussão. temporada. Não, ganhei. Essa eu ganhei. Você tem alguma coisa pra falar? Para que toda grande ideia realmente se torne grande, é necessário uma série de coisas, seja investir tempo, dedicação, amor ao que se faz e trabalho em equipe. A história que compõe o Futebas Brasil envolve muito mais que um grupo de pessoas que gostam de futebol e têm sede de competir. Afinal, nem todos estão lá pela competição, mas sim pela história e pela amizade, que seja ela longa ou nova, preenche a nossa vida com alegria e ousadia.
Bom, então é agora a hora do pessoal lá de casa conhecer, né, um pouco mais o lado humano da rapaziada que narra, porque eles já estão acostumados a ver a zoeira, a zoação, mas tem todo o desafio por trás, toda a dificuldade para gravar, não é? Ver as vozes por trás do espetáculo, né? Porque assim, eles acompanham ali o show e a gente tem que contar a história que é contada pelos atletas durante o show. Assim. Então é um desafio bem grande, porque além da gente jogar, a gente tem todo o processo de narrar aquilo que a gente já jogou. Então a gente vê a partida com visões diferentes, né? Assim, muitas vezes eu vejo, caramba, eu errei uma coisa ali que dava pra ter consertado tranquilo, e você vê que é difícil, né? A gente vê quando a gente erra, né, no jogo. Só que assim, a gente é totalmente imparcial. Quando a gente tem que criticar, claro. Quando a gente critica, eu critico. A gente tem que criticar. Se o Vitor errar, eu meto não, pau. Se o Vinícius errar qualquer coisinha ali, não dá. É complicado. Pô, o cara... Né? Até parece agora que eu vendo as proporções que as coisas levou, né? Nem parece que a gente começou gravando naquela escada, né? Sim, a gente começou ali o Futebas Brasil narrando na escada do primeiro subsolo do prédio, e assim, sem estrutura nenhuma. Ah, sim, eu lembro até que o Felipe tava começando com a gente, exatamente. Né? Uma vaza completa. Assim, o pior não foi nem a gente ter gravado lá, foi o Felipe ter narrado com a gente, porque você vê o nível de participante que a gente tinha, né? Pra você ver como é que a gente tava desesperado, né, pra encontrar a química. Tudo lá. Que é teste, na verdade, no Futebas Brasil, a gente chama o Felipe, porque se der errado a gente descarta, que nem o giro na temporada. O primeiro foi com o Felipe. Mas deu certo, né? Deu certo, mas ainda bem. Essa luz tá muito clara. Galera, a gente vai mostrar um pouquinho agora dos bastidores aqui de como funciona o Futebas Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro telespectador. Sejam bem-vindos a mais um Futebas Brasil. Eu estou aqui com o meu amigo de sempre, Antônio Vinícius. Então, a gente tá aí para mais uma rodada do Futebas Brasil e agora a rodada 1 da temporada 2. Ganhou a primeira temporada, a galera tá dando um pau no Felipe ali no fundo. O Antônio Vinícius jogou muito a primeira temporada, eu acho que foi, né, um presente merecido, tanto quanto o pau que o Felipe levou. Né? E vamos ver se o garotão vai deslanchar aí na segunda temporada. Tem tudo pra deslanchar, né? Eu lembro que o Vitor não tinha dado uma assistência ainda na primeira temporada e o Diego passou 38 rodadas sem fazer gol. O Diego passou 38 rodadas sem fazer gol. O Diego é um palhaço mesmo. E aí? O Vitor já deu um giro estranho ali com o chute, não conseguiu, tentou juntar o Diego, o Antônio veio pra cima, o Diego chutou. E não foi gol, não primeiro foi, gol do Diego. Não foi gol, né? Anulado. Anulado, 0x0. Acho que a gente já pode encerrar até os bastidores por aqui. Acabou, valeu, rapaziada. E né, uma coisa às vezes que eu fico pensando, por que a gente, né? Por que a gente foi escolhido, assim, tinha tanta gente por trás, tinha o Diego, o Érico, o Felipe, o Bira, sei lá, mas por que a gente? Na minha opinião, a gente é, sei lá, os caras mais caras de pau, assim, do Futebol do Brasil, que não... Assim, que zoa sem medo. A gente não mesmo, tem medo de falar, né, mano? E é isso, a gente dá a nossa cara a bater aí pro povo... A gente fala que o povo quer ouvir, na realidade. Se o Diego passar, mano, 38 soldados sem falar pra fazer um gol, eu vou falar. Exatamente, se a gente falar mal do Felipe, do Diego, todas as partidas... Tem, mano. É preciso. É preciso, é necessário, é um negócio que às vezes tapa buracos em uma partida que tá chata também e o público gosta. A gente só entrega o que o público gosta na realidade, né? Verdade, realmente, mas também, né, não é porque a gente meteu o pau neles que a gente também não pode chamar eles pra vir narrar com a gente. Exatamente. Acho que o Diego já narrou uma vez com a gente. O Eric também. O Zé não conta, né? Aquelas o Zé, não, né? O Zé não. O Zé, na verdade, nem se contar, não vai contar porque o Zé não tem potência vocal, a gente tem. A gente tem o senso de humor que combina um com o outro. Exatamente, é um negócio refinado, assim. Realmente, é uma coisa muito refinada. É aquela coisa que, tipo, acho que o cara que tá vendo assiste, putz, ele falou o que eu queria ter falado. Verdade. Ele se revoltou com quem eu queria ter me revoltado. Geralmente com o Zé e com o Diego. Verdade, Antônio e Vitor e Antônio falando que tá no coração do povo, né? Exatamente, jogando pelo povo. Jogando pelo povo. É por isso que eu diria que são os atletas mais artísticos do Futebas Brasil. Isso é ser Futebas Brasil. Isso é ser Futebas Brasil. Histórias são assim, possuem um começo, meio e fim. Começou o jogo e em 5 minutos... Não se sabe ainda até quando isso vai, o que ainda dá pra fazer e o que ainda tem pra fazer. Mas a certeza é que o Futebas Brasil já virou um símbolo e um marco. Um marco de um projeto que, por mais bobo que possa ser, se tornou maior do que os olhos podem ver.
ele dura, tudo que podemos fazer é aguardar. Aguardar os próximos capítulos dessa história, que fala muito mais do que futebol, fala sobre a vida. Gente, acabou, pode ir embora.